O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, todas as vezes que a igreja se reúne para adorar a Deus, nós temos um tríplice encontro. Nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com o nosso irmão, e nós temos um encontro com nós mesmos. E onde Deus está, coisas grandes e portentosas acontecem. Eu fiquei muito feliz e grato a Deus quando hoje de manhã, no intervalo do primeiro culto para a escola dominical, uma irmã querida que nos visita hoje deu um testemunho e eu pedi permissão, perguntei para ela se eu poderia compartilhar para a igreja esse testemunho e ela me autorizou. De que num domingo aqui, pastor Erival pregando, e ao término do seu sermão, ele fez uma pergunta: quem quer ser curado hoje aqui? E ela na sua casa, assistindo o culto, virtualmente online, lá na sua casa, ela estava lidando com um problema sério há 10 anos, ela levantou a mão e disse: eu quero ser curada. E naquele momento Deus a curou, e ela hoje veio aqui para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Deus é o Deus que responde oração, Deus é o Deus que age. E talvez você veja aqui hoje precisando de uma resposta de Deus na sua vida, e Deus está aqui, e Ele é poderoso para fazer maravilhas. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Vou ler até o versículo 21, todo esse capítulo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, a de Azarias, a de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça perante ou para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência,
e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, o contexto desta passagem é que o território de Judá, depois do grande avivamento e reforma que houve no período do rei Joás, voltou a afastar-se de Deus. E então os conflitos políticos da época, em que a Assíria guerreava contra o Egito, as duas potências, Israel no meio. Israel entra na batalha e sofre um desastre muito grande, porque o rei é morto pelo Neco, imperador do Egito, mas mais tarde a Babilônia conquista o Egito, cerca Jerusalém, para saquear a cidade, sitiar a cidade, tomar a cidade. O rei da época, alertado pelo profeta Isaías e também pelo profeta Abacuque, em vez de se arrepender, ao contrário, ele pegou o livro da lei de Deus, cortou com canivete e jogou na lareira, jogou no fogo, mantendo o povo uma falsa confiança religiosa no templo, pensando, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, imaginando que enquanto o templo de Jerusalém estivesse lá, eles estariam protegidos. Pois bem, no ano 606, Nabucodonosor cercou Jerusalém, capturou jovens da nobreza e levou para a Babilônia, dentre eles Daniel. Levou também vasos do templo que Deus os entregou. Depois retornam em 596 e levam mais pessoas, dentre elas o chamado Ezequiel, profeta Ezequiel. Mas como o rei que estava em Jerusalém rebelou-se contra Nabucodonosor, em 586, Nabucodonosor não só sitiou Jerusalém, mas entrou em Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, passou o fio da espada a homens, mulheres, jovens, crianças, uma carnificina, e leva o povo para uma amarga escravidão de 70 anos. O ponto que eu quero destacar com vocês hoje é de que numa circunstância tão amarga, numa quadra histórica, política tão opressora, Daniel é levado para a Babilônia, juntamente com os seus amigos, mas eles mantêm a sua fidelidade a Deus, eles não negociam seus princípios e valores, eles não transigem com a verdade, eles não se corrompem, apesar de estarem numa nação ou no império idólatra, marcado pelo ocultismo. E eles nos ensinam aqui uma grande lição.
Não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que sobrevenha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Valores não se negociam, princípios não se negociam. Nós jamais poderemos vender a nossa consciência por sedução ou por pressão. E então aqui eu chamo a sua atenção para 3 verdades nesse texto. A primeira delas, Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Versos 1 e 2. Notem vocês que é o próprio Deus que é o agente dessa história no verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Judá não caiu porque Judá era fraco e a Babilônia era forte. Isso é um fato histórico, inquestionável. Mas Deus havia dito através dos profetas, de que se Judá, se fosse fiel a Deus, andasse com Deus, servisse a Deus, Deus protegeria Judá. Não tem nada que enfraquece mais um povo, uma nação, do que o pecado. O pecado é o opróbrio dos povos. Nenhuma nação é grande se rende ao pecado. Então o texto diz que foi Deus quem entregou Jerusalém, foi Deus quem entregou os vasos do templo, foi Deus quem entregou o seu povo nas mãos da Babilônia. E o que a Babilônia fez? A Babilônia entrou, saqueou, matou, profanou e levou o povo para a escravidão. O que Daniel está perdendo aqui? Primeiro, ele está perdendo a sua nacionalidade. Agora ele é um escravo. Ele está perdendo, em segundo lugar, a sua família. Ele é arrancado do meio da sua família. Ainda jovem, sem liberdade. Ele é um escravo, ele não tem liberdade, ele não tem opção, ele não tem escolhas. Ele é levado, ele não vai. Ele é um escravo. Mais do que isso, ele perdeu os pilares da sua religião. O seu templo vai ser arrasado e destruído. As pessoas que foram levadas para a Babilônia chegam lá sem sonhos. Eles se assentam às margens dos rios da Babilônia e eles só choram, e eles só têm reminiscências amargas, e o que eles têm no coração é sede de vingança. Mas Daniel vai, e ele influencia o meio onde está. Ele vai para o centro da idolatria do mundo, a Babilônia. Ele vai para o centro do ocultismo do mundo, e mesmo assim ele não se corrompe. Nós vivemos num mundo caído, irmãos. Nós vivemos numa nação idólatra. Nós vivemos numa nação que caminha célere para o ocultismo. Nós vivemos uma nação onde não se tem temor de Deus tantas vezes. Pressionados ou seduzidos, cabe-nos como Daniel, apesar de um passado de dor, manter a nossa integridade inegociável. Inegociável. Mas tem uma segunda lição que eu quero destacar. Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente, de oportunidades e grandes riscos. Confira comigo, por gentileza, dos versos 3 a 8. Primeiramente, versos 3 e 4, Daniel é escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Verso 3 diz assim: disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então vamos entender isso aqui. Eu fico imaginando o pai e a mãe. Todo pai e toda mãe sonha com os filhos, quer o melhor para os filhos. Emprega os melhores recursos para botar numa boa escola, dá a melhor formação. E os pais nos bastidores ficam torcendo pelos filhos, vibrando com os filhos, celebrando a vitória dos filhos, desejando que os filhos alcem voos. E eu fico imaginando, pastor Arival, quando Daniel e os seus amigos, levados como escravos,
em vez de pisarem no barro, serem levados a trabalhos forçados, sem quaisquer privilégios, esses meninos são levados para dentro do palácio, do mais poderoso reino do mundo, da maior autoridade política do mundo, dando a eles universidade de graça, dando a eles mesa com pão, fartura e vinho da primeira qualidade, da própria mesa do rei, e mais, com a promessa de que terminado este curso, que era de 3 anos intensivo, eles serviriam no palácio, no primeiro escalão do governo. E pai e mãe dizendo: olha que chance, que bênção, que privilégio, os meus filhos, universidade de graça, tudo pago pelo governo, comida de graça na mesa do rei, bebendo o vinho do rei, e com garantia de emprego no primeiro escalão do governo do maior império do mundo. Que privilégio, que honra, que oportunidade. Só que Daniel e seus amigos tinham que passar por 3 exames. Primeiro, qualidades sociais, linhagem real e dos nobres. Nesse texto, nesse quesito ele passou. Ele era de família nobre. Segundo tipo de exame, qualidades físicas e morais, sem nenhum defeito e de boa aparência. Também passou nesse quesito. Terceiro exame, qualidades intelectuais, instruídos, doutos, versados e competentes. O que passa a entender para nós que Daniel, lá em Judá, já era um menino estudioso. Seus pais já cuidaram da educação dele desde a infância. Ele está indo como jovem, mas ele passa nesses critérios. E então, eles são aprovados para se matricularem na melhor universidade do mundo, com garantia de emprego e o melhor emprego do mundo, com todas as despesas pagas pelo governo. Parece uma grande oportunidade. Agora, prestem bem atenção. Alguém já disse que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. As ofertas glamorosas do mundo podem trazer a você vantagens imediatas, mas elas vão cobrar a sua própria alma. Aqueles que vendem a alma para o diabo, para se enriquecerem, vão desfrutar de privilégios por um tempo, mas isso vai custar um preço altíssimo amanhã. E então eles estão naquela situação do filme Advogado do Diabo, que o cara se encanta com as propostas, o cara se encanta com o dinheiro, o cara se encanta com as promoções, o cara se encanta com aquilo que está acontecendo de fascinante na vida dele, que sai de uma cidade do interior, vai para Nova York, e ele é o centro das atenções, mas ele está tendo que vender a alma para o diabo, para alcançar isso. Quais eram os perigos que eles enfrentavam? Veja comigo o versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Irmãos, isso parece estranho para nós. Como é que o maior rei do mundo, o imperador do mundo, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, mandava em tudo, vai se preocupar com o cardápio? Isso não é papel de um rei? Por que que o rei não recomenda, o rei não pede, o rei determina? Porque exatamente é na mesa que começa a aculturação. É no cardápio que começa a concessão. Porque toda a comida que era servida na Babilônia, antes de ser consumida, era consagrada aos deuses pagãos. Assentar essa mesa e partilhar dessas iguarias era abrir mão de uma consciência onde os absolutos de Deus tinham que prevalecer. Aqui está um ponto importante. Confira comigo, versos
de número 5, 6 e 7. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, entre eles estavam os 3 jovens lá, Daniel e os 3 amigos. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. O que está acontecendo aqui? Eles não só tinham que abrir mão dos seus escrúpulos religiosos para comer comida sacrificada aos ídolos, mas a Babilônia vai e troca o nome deles. Cada nome desse aqui, desses jovens, tinha a ver com o Deus de Israel, mas trocam para outros deuses, Bel, Marduk, Vênus e Negô. Eu chamo isso aqui de aculturação. Dão um banho babilônico neles, dizendo para eles: olha, jovens, agora vocês saíram daquela fase primitiva de religião, agora vocês não têm mais que crer naquelas verdades que contaram para vocês como verdades, agora vocês levantaram voos mais altos, agora vocês chegaram na universidade, agora aquilo que vocês creram não faz mais sentido, agora vocês têm uma fase mais avançada, científica, agora larguem para lá todo esse legado, toda essa herança que vocês receberam, agora está na hora de vocês começarem a pensar de forma mais clara, científica, larguem a sua fé. Há poucos dias, pastor Arival, uma pessoa chega para mim com o coração pesado e disse que escutou um membro da família dela dizendo o seguinte para os filhos: não, os meus filhos agora estão na universidade. Não cabe mais na cabeça de um jovem universitário achar que Deus criou um boneco de barro e soprou nesse boneco de barro e virou gente. Não, nós estamos numa fase mais avançada. Acreditar que uma serpente conversou com uma mulher, isso é primitivo. Não, acreditar que esse negócio de Gênesis, isso aí é história, que isso aí é histórico, isso não é uma fantasia, isso não é uma metáfora, não, os meus filhos estão na fase mais avançada agora, eles estão numa grande universidade, agora eles se libertaram dessas peias das crenças religiosas. Notem vocês que a aculturação da Babilônia é pior do que a espada da Babilônia. É melhor ser um mártir do que ser um apóstata. Daniel entendeu isso. Trocaram os nomes deles, mas não puderam trocar a fé que eles traziam no coração. Meus irmãos, o mundo vai querer nos engolir, o mundo vai querer nos formatar, o mundo vai querer nos fazer concessões, o mundo vai querer que nós troquemos a nossa fé pelas ideias, ideologias e filosofias deles, mas cabe-nos fincar o pé e sermos fiéis, apesar da pressão e apesar da sedução. Eu vou lhes dizer que as ofertas vantajosas da Babilônia eram piores do que a perseguição da Babilônia. E nós temos que nos acautelar sobre este grande risco da aculturação, da formatação, desse verniz que a Babilônia queria colocar sobre eles. Mas agora, vejamos qual foi a postura de Daniel e dos seus amigos em relação a isso. Veja comigo o versículo 8. Você pode ler o verso 8 em voz alta comigo? Vamos juntos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu destaco aqui 3 coisas. Primeiro, Daniel foi corajoso em sua decisão. Os covardes não entram no reino dos céus. Os que têm medo de se posicionar não entram no reino dos céus. Cristianismo não é para covarde. Cristianismo exige coragem, posição, decisão, firmeza. Ele resolveu, não só resolveu firmemente não contaminar-se. Essa é a decisão do coração. Essa é a clareza da consciência.
Esse é alguém que está aliançado com a verdade. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Ele não deixou para tomar essa decisão no meio do processo. Ele antecipadamente tomou a decisão. Firmeza, coragem. Segundo, Daniel foi sábio em sua decisão. Porque notem vocês no verso 8, que ele resolveu firmemente não contaminar-se. Mas está escrito, então pediu. Pediu. Aqui é humildade. Aqui é sabedoria. Imagine vocês a seguinte cena comigo. Chega lá o chefe dos eunucos e diz: olha, o rei Nabucodonosor determinou a ração de vocês, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Agora imagine Daniel respondendo assim: olha, mas eu resolvi no meu coração que eu não vou comer isso aí, eu não vou beber isso não. Mas foi ordem do rei. Falei, azar do rei, se vira o rei. Eu tomei a minha decisão e acabou. O que vocês acham que aconteceria com ele? Ele não sobreviveria ao dia seguinte. Seria morto. E se morresse, não seria um mártir, seria um tolo. Porque uma coisa é firmeza, outra coisa é sabedoria. Ele resolveu firmemente, mas ele pediu. A humildade cabe em qualquer lugar. A sabedoria cabe em qualquer lugar. É por isso, irmãos, que Daniel pôde mais tarde manter-se firme em provas talvez maiores. Porque quem negocia pequenos princípios, amanhã vai negociar grandes princípios. Quem cede 1 centímetro hoje, vai ceder 1 quilômetro amanhã. Quem não tem coragem de se posicionar hoje, vai se tornar um escravo do sistema amanhã. É por isso que lá em Daniel capítulo 6, houve um momento num outro império, que armaram contra ele, a ponto de Daniel ser jogado numa cova dos leões. E essa era a pior forma de pena de morte do Império Medo-Persa, era jogar alguém dentro de uma cova dos leões. E Daniel, mesmo sabendo que estava sentenciado à morte, ele continuou fazendo o que sempre fez: abrir a janela e orar. Era proibido a ele orar a outro Deus que não ao rei, mas ele continua fiel a Deus. Não nos importa viver, importa-nos ser fiéis a Deus. Se vamos viver ou morrer, isso não é decisão nossa, é de Deus. Cabe-nos ser fiéis a Deus, independentemente do que vai nos acontecer. É isso que Daniel está nos ensinando. Mas em último lugar, Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um futuro de glória. Meus irmãos, mais pessoas caíram no topo da montanha do que na base da pirâmide. Mais pessoas caíram no sucesso do que na escassez. Quer conhecer um ser humano? Dê poder para ele. Mais gente fracassou no sucesso do que nas horas mais amargas da vida. E é o que acontece com Daniel? Destaco 4 coisas. Primeiro, Daniel ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Versos 9 a 16. Agora veja o verso 9 comigo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Eu acho isso aqui maravilhoso, sabe por quê? Deus honra aqueles que o honram. Daniel só teve a bênção de ver o coração desse chefe da cozinha mudar de opinião, não é porque Daniel foi tão eloquente, ou tão convincente, é porque Deus deu misericórdia a ele.
Deus está esperando um povo que seja fiel a Ele, e se o povo for fiel a Ele, apesar da pressão ou da sedução, Deus concede misericórdia. Deus concede misericórdia. Segundo, Deus concede confiança. Isso é fé. Olha o verso 12 comigo. Daniel diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Ele trabalha empiricamente, governado pela fé. Experimenta nos 10 dias, porque a preocupação do camarada é o seguinte: se eu tiro de vocês as finas iguarias da mesa do rei, se eu tiro de vocês o vinho da qualidade que o rei toma, der para vocês legumes, só água para vocês beberem, daqui a 10 dias vocês vão estar mais magros, com aparência mais ruim, pior do que a dos outros, então eu vou estar botando a minha cabeça a prêmio com o rei. Daniel diz: experimenta. Por que tem essa convicção? É porque sabia que Deus estava nesse negócio. Quando você é fiel a Deus, Deus está nesse negócio. Quando você leva Deus a sério, Deus está nesse negócio. Quando você está pronto a correr risco por amor a Deus, por fidelidade a Deus, Deus está nesse negócio. Terceiro, olha comigo o verso 16. Deus honra aqueles que o honram. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ou seja, a firmeza dele, a sabedoria dele, a confiança em Deus e o favor de Deus mudou o cenário. E agora ele está lá no palácio do rei, mas não está se contaminando com as finas iguarias da mesa do rei, mantendo a sua fé intacta num território idólatra. O homem não é, como dizia John Locke, produto do meio. O homem não é uma tábua rasa, o homem não é uma folha em branco, o homem é que influencia o meio, ele transforma o meio. É lá na sua casa, é lá na sua vizinhança, é lá na sua escola, é lá na sua universidade, é lá na sua empresa, é lá no seu comércio. Se você resolver andar com Deus, Deus vai mudar o ambiente, em vez de você ser tragado pelo ambiente. Mas mais do que isso, Deus concede capacitação especial no versículo 17, confira comigo, você pode ler comigo em voz alta, verso 17, vamos juntos? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem dá sabedoria e inteligência é Deus. É Deus. Deus honra aos que o honram. Deus é fiel aos que procuram ser fiéis a Ele. Mas, meus amados irmãos, não só Daniel ganhou a confiança do chefe dos eunucos, Daniel foi aprovado com grande honra. Veja você, no verso 18, que a prova, conforme algumas universidades inglesas no passado, era oral. E quem vai entrevistar os estudantes para um cargo no primeiro escalão do governo, não é qualquer subalterno, é o próprio rei Nabucodonosor, conforme o verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, e eram 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Mas olha o que está escrito no verso 20, leia comigo em voz alta, por favor, no verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Passou na prova com louvores. E o que acontece? É escrito, versículo 19, parte B, por isso passaram a assistir diante do rei.
Eles estão na posição mais alta, sem ter que negociar princípios, sem ter que negociar valores, sem ter que transigir com a consciência, sem negar a sua fé, sem deixar de serem fiéis a Deus. Para mim isso é uma grande lição. Tem muita gente que acha que se um empresário for íntegro, ele não vai para frente. Se um estudante não colar na prova, ele vai ficar para trás. Se ele não seguir a cartilha da maioria, ele vai ser desprezado. Se ele for alguém de uma ética granítica, ele nunca prospera. Quem leva você para frente é Deus. Quem dá vitória para você é Deus. Quem honra você é Deus. Quem faz você prosperar é Deus. Quem distingue você é Deus. Então jamais negocie princípios e valores, jamais transija com a sua consciência iluminada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, para você alcançar favores. Em nome de Jesus, não venda a sua alma. Qual foi o resultado final? Diz o texto, versículo 21, ele foi maior do que a própria Babilônia. Leia o verso 21 comigo. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que está acontecendo aqui? A Babilônia caiu. Nabucodonosor, tão imponente, foi comer capim. Deus o transformou em louco, até que o coração dele se humilhou. O sucessor dele, Belsazar, zombou de Deus, numa festa regada a bebida, mandou trazer os vasos do templo, para profanar os vasos do templo, e apareceu na parede uma mão escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Foi contado, achado em falta, pesado na balança. Teu reino será tirado, e a tua vida será ceifada, e a Babilônia, numa noite de bebedeira do rei, é tomada pelo grande Ciro. E a Babilônia caiu, e um outro império surgiu. E Daniel? Daniel foi ser o grande primeiro-ministro também, no grande império Medo-Persa. Ele é maior do que Babilônia. Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Oh, meus irmãos, a minha esperança nesta manhã com esta breve meditação,
que exorta o meu coração, que confronta também o seu coração, é que nós sejamos uma igreja fiel a Deus. Fiel a Deus apesar de um passado de dor. Fiel a Deus apesar de um presente de oportunidades e riscos. Fiel a Deus apesar de um futuro de glória. Não importa se no vale ou no topo da montanha, permaneça fiel a Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.